Paixão, bipolaridade, impaciência, idolatria, união. Olha, o futebol, na minha visão, com empregos diretos e indiretos, é a maior indústria do mundo, né? A gente percebe o nível de sentimento que ele provoca nas pessoas, né? E como ele é ramificado, né? O futebol não é simplesmente o jogo, né? Ele é muito mais do que isso. A gente pega os empregos diretos e indiretos que o futebol proporciona, então a gente pode dizer que é a maior indústria do mundo, tá? E é interessante porque se a gente traz para o nosso universo, para o universo brasileiro, né? É uma coisa que começou muito elitizada, tá? E hoje é extremamente popular, tá? Talvez seja o universo mais democrático que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Porque o torcedor é um ser único, né? Quando se fala de torcedor, não se leva em consideração classe social, religião, poder aquisitivo, nada disso. O torcedor, tá, é uma definição única de um conjunto de pessoas. Tá? Então, eu acho que tem esse lado do futebol que é apaixonante também. Sabe? Ele muitas vezes ele pode vir a ser desigual, até porque, como eu disse, o futebol começou como paixão, mas hoje não dá para a gente tirar dele o lado comércio, Então, a camisa do clube é cara, ir ao jogo de futebol é caro, e isso exclui muita gente. Mas quando se fala simplesmente de torcer, quando se fala simplesmente de torcedor, do sentimento que um clube pode provocar, tá? Não há como a gente negar que é, sim, um universo extremamente democrático. Aí, cachecol. Acho que aqui é legal, porque acho que esses aqui são os mais bonitos que a gente tem aqui. Uma coisa também que eu coleciono é cachecol, mas cachecol só de clube do exterior. Não tem nenhum cachecol de clube brasileiro. Então, em viagem, amigos que viajam, parentes, e aí a gente tem várias partes do bar, né? Então a gente tem essa espécie de cortina aqui, de cenário de cachecol, e tem alguns que eu acho assim, eu tenho um carinho muito especial, tipo esse do Argentinos Júnior, que é o time que revelou Maradona, né? Então ele vem aqui, depois que o Maradona morreu, eles lançaram esse cachecol, tem uma foto do Maradona no cachecol, Diego Eterno, 1960, infinito, né, com 10. Esse do Valência da Espanha também é muito, muito, muito bonito, acho muito especial. Do Paris Saint-Germain, é muito bacana, maravilhoso. Tá? A gente tem aqui do Racing da Argentina, que é um clube pelo qual eu tenho muito carinho, por amizades lá na Argentina, né? Então a gente tem esse cachecol também. E aqui o bar inteiro é lotado de cachecol. Tem cachecol da América do Sul inteira, da Europa inteira, tá? Dos principais clubes. E o cachecol faz parte da decoração do Monumental. Algum desses você foi pessoalmente pegar? Nós, da Argentina, vários deles. Os da Argentina, principalmente, da Alemanha, da França, os do Uruguai, tem vários. Eu viajava trabalhando, comprava, mas a maioria, eu preciso confessar, tem centenas de cachecóis, eles foram realmente presentes que eu ganhei, ou de colegas de trabalho, ou de parentes, ou de amigos. Foi muito interessante que a gente teve uma quarta-feira, recente agora, de Copa do Brasil, em que o Cruzeiro jogava com o Grêmio em Porto Alegre, às 7h30 da noite, e o Atlético recebia o Corinthians no Mineirão, às 9h30 da noite. Então, o Cruzeiro jogava às 7h30 e o Atlético jogava às 9h30. E aí, aqui no bar, a gente consegue criar dois ambientes, né? A gente consegue criar um ambiente no salão do bar, com 5 TVs, e um ambiente na varanda, tá? Porque esse ambiente na varanda é uma TV que ela consegue passar um jogo diferente do salão. Aí, o que aconteceu? A gente tinha esse jogo e a gente teve reservas de muitos aniversários, tá? E além de ter as reservas
dos aniversários, nesses aniversários vieram pessoas de clubes diferentes. E aí a gente viveu o quê? A experiência que foi simplesmente sensacional, sensacional, sensacional. A gente chegou a ter uma mesa em que tinha 4 pessoas com a camisa do Cruzeiro, 2 com a camisa do Atlético, 1 com a camisa do Grêmio. A gente tinha uma mesa que o aniversariante era cruzeirense, a namorada dele atleticana, o melhor amigo dele atleticano, os irmãos dele cruzeirenses e todo mundo de camisa. Tá? Teve um outro aniversário também que era de um cruzeirense nesse dia. E no final das contas, na hora do parabéns, todo mundo cantou parabéns junto. Cruzeirense, atleticano, gremista. Então, eu acho que esse foi um dia, assim, um marco pro bar. A ideia nossa é justamente essa. É criar um espaço de amante de futebol. E o amante de futebol, ele não precisa ser intolerante. Tá? Quem não consegue conviver com a diferença, ele não é um apaixonado por futebol. O apaixonado por futebol, ele gosta do esporte em primeiro lugar. Tá? E o esporte está muito longe de ser intolerância, de ser homofobia, de ser perseguição. Então, quem gosta do futebol vive com a diferença. Até porque a rivalidade, ela que fomenta o futebol. O ponto principal do futebol é a rivalidade. Tá? E o cara no serviço dele, no dia a dia dele, no ambiente de trabalho, na escola, na família, ele sempre tem torcedor contrário. E a rivalidade sempre vai prevalecer. Então, se prevalece na intimidade, ela tem que prevalecer no todo. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é diferente de ninguém. Então, o torcedor intolerante, tá? O torcedor intolerante, ele não é um amante do futebol. E isso é um ponto definitivo. Tá? Não existe nenhum, eu amo o clube. Sim, pode amar. Mas você amar esse clube não quer dizer que você não tem que ter tolerância com quem ame outro. Esse armário, ele é muito especial por um ponto. Tem esses 4 copos branquinhos aqui, ó. São os primeiros copos de Copa do Mundo que se tem notícia. Eles são da Copa de 1962 no Chile. Cada copo retrata um jogo da fase de grupos, porque eram só 16 seleções, tá? Então eram 4 grupos de 4 seleções. E esse copo, ele é feito de opalina. É um material que fazia lustre antigamente e ele tem uma pintura à mão. Claro que eu imagino que existia uma forma, mas de toda forma não é uma pintura que você percebe que é uma coisa, não é uma coisa industrializada. É uma coisa bem... Então, esses copos aqui, eles são uma raridade aqui do acervo do Monumental. Eu gosto muito de ir a jogos de futebol, né? E ir a jogos de futebol no Brasil inteiro. E uma vez eu tive a oportunidade de conhecer a Vila Belmiro. Estava tendo um jogo do Santos no sábado à tarde pelo Campeonato Paulista. E eu vou contar o nome do treinador, mas não vou contar o nome do jogador, logicamente, para poder preservar o personagem. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Santos estava jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Santos fazia um gol, o zagueiro fazia uma lambança lá, o Botafogo de Ribeirão Preto empatava. Aí o Santos fez 2-1, esse zagueiro fez outra lambança e o Botafogo de Ribeirão Preto empatou. Quando o Santos fez 3-2, um torcedor chegou no alambrado, atrás do banco do Santos, foi e falou pro Geninho, que era o treinador, gritou, né? Ô Geninho, tira o fulano pra gente garantir o resultado. Então, quer dizer, foi uma cena muito inusitada. E há um outro caso muito interessante, aí envolve o Levir Coupe, tá? O Levir Coupe era treinador do Criciúma, e é interessante porque esse caso deu nome a um livro do Levir Coupe, tá? O que acontece? O Criciúma estava jogando o Campeonato Catarinense em casa, e o Criciúma nos anos 90 foi o time mais forte de Santa Catarina, chegou até a jogar a Copa Libertadores, tá? E o Criciúma estava jogando em casa, e o Criciúma tinha um centroavante chamado Eliel, cara que jogou em São Paulo, um grandalhão, aquele típico centroavante trombador, e o Criciúma perdendo o jogo em casa. E o Levir Coupe foi e viu que não estava dando muito certo aquele andamento do jogo, e aí com o time dele perdendo, ele trocou o Eliel, que era o centroavante grandalhão, ídolo da torcida, por um cara chamado Griso, que era um atacante, meio atacante, mas um cara mais de habilidade, mais de movimentação. E tinha um torcedor
e ficava xingando o Levi Coupe atrás do banco o tempo inteiro. Veste no time, burro! Toca o time, burro! Seu time é muito ruim, burro! E aquela coisa toda de burro. E aí, quando o Levi mudou o time, colocando o Griso no lugar do Eliel, esse torcedor foi a loucura, né? Você é muito burro mesmo, seu time tá perdendo, você tira o centroavante, seu burro, aquele negócio todo. Aí tá, o Griso entrou, aí logo depois que o Griso entrou, ele fez uma jogada lá, tocou a bola para um companheiro, o cara foi e empatou o jogo. Já no finalzinho do jogo, teve uma jogada do ataque do Criciúma, o Griso driblou um adversário, foi e fez 2-1. E o Criciúma virou o jogo com participação direta do Griso, que é o cara que o Levi Coupe tinha colocado em campo, né? Aí, comemoração, aquele negócio todo, o Levi Coupe ia sair para poder ir pro vestiário, só que ele falou, não vou perder a chance de dar uma encarada nesse torcedor que só me chama de burro o jogo inteiro, né? E aí ele foi, estava virado pro gramado, virou para a torcida e olhou pro torcedor assim, na hora que ele foi, olhou pro torcedor e fixou no torcedor, o torcedor virou para ele e falou assim, deu sorte em burro! Aí nasceu a expressão que inclusive deu nome ao livro do Levi, que é burro com sorte, por causa desse torcedor que ficava pegando no pé dele, quando a coisa deu certo, o torcedor foi e gritou para ele, deu sorte em burro! Então, quer dizer, isso aí eu acho que resume bem o que é a vida de treinador de futebol.